Senhoras e senhores, boa noite. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Leitura bíblica. Peço para que a vereadora Amanda da Silva Gomes que realize a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos, pessoal presente, pessoal que está nos assistindo. Bem-aventurados os que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Então pratiquem iniquidade e andem em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira e poder, e eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundida, atentando eu para todos os teus mandamentos. Palavra do Senhor. Obrigado, vereadora. Chamada nominal. Peço ao secretário da mesa diretiva, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo, que proceda à chamada nominal dos nobres vereadores. Boa noite. Chamada nominal da 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 18 do mês de agosto do ano de 2025. Alessandro Oliveira Santos. Presente. Amanda da Silva Gomes. Presente. Fernando Alves da Rosa. Presente. Hilton Mário de Alencar. Presente. João Donizete de Carvalho. Presente. Laura Aparecido de Carvalho. Presente. Marcos Rodrigues de Moraes. Presente. Matheus Alexandre Souto Santos Camargo. Presente. Sidnei Donizete de Souza. Presente. Obrigado, vereador. Leitura da ata da sessão anterior. Peço ao vereador secretário da mesa diretiva, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª reunião ordinária da 19ª legislatura da primeira sessão legislativa realizada aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2025. Aos 11 dias do mês de agosto do ano de 2025, na sede da Câmara Municipal de Japira, situada na rua Vereador Gerson Leite dos Santos, 537, conforme estabelece a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa de Leis, foi iniciada a 22ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Ao declarar aberta a sessão, o senhor vereador presidente Hilton Mário de Alencar cumprimentou a todos, invocando a proteção de Deus, convidou a vereadora Amanda da Silva Gomes para que realizasse uma leitura bíblica. Após a leitura, o presidente agradeceu e solicitou ao secretário da mesa diretiva, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo, que procedesse com a chamada nominal dos nobres vereadores, estando presentes os vereadores a saber: Alessandro Oliveira Santos, Amanda da Silva Gomes, Fernando Alves da Rosa, Hilton Mário de Alencar, João Donizete de Carvalho, Laura Aparecido de Carvalho, Marcos Rodrigues de Moraes, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo e Sidnei Donizete de Souza. Havendo quórum legal, foi determinada a leitura da ata da sessão anterior pelo vereador secretário da mesa diretiva, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo, que após sua leitura foi colocado em discussão e votação, sendo aprovada sem objeções. Foi concedido recesso para a assinatura da ata, iniciando o expediente do dia. O vereador presidente Hilton Mário de Alencar colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 018 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente para repasse de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o referido projeto de lei foi colocado em discussão. Durante a deliberação, o vereador Laura Aparecido de Carvalho solicitou a dispensa de interstício. O presidente informou que o pedido seria analisado após a primeira discussão e votação, e em seguida o projeto foi aprovado por decisão unânime. Atendendo a solicitação, foi acolhido o pedido de dispensa de interstício. Sendo assim, remeta-se o autógrafo da lei ao Poder Executivo. Passou-se a primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 19 de 2025, oriundo do Poder Executivo, que altera o artigo 29 da lei número 897 de 2006, a qual dispõe sobre o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Japira. Durante a discussão do projeto, o vereador Laura Aparecido de Carvalho solicitou a dispensa de interstício. Em continuidade, o vereador
Alessandro Oliveira Santos, cumprimentando os nobres vereadores e funcionários do Conselho Tutelar presentes, parabenizou pela conquista, ressaltando que sempre foi tema de conversa e que finalmente o objetivo foi alcançado, assim como outras categorias também estão sendo beneficiadas. O vereador destacou que alguns trabalhos, como os realizados pelo CRAS e pelo Conselho Tutelar, muitas vezes não têm sua importância percebida no dia a dia, pois são executados de forma discreta, não sendo possível divulgar nomes dos atendidos nem detalhar publicamente as ações realizadas, o que por vezes leva a interpretações equivocadas e críticas indevidas. Assim, reconheceu o merecimento da reposição concedida e sugeriu que os conselheiros, se possível, com a concordância do presidente, compareçam eventualmente à Câmara para apresentar relatórios gerais das atividades, sem citar nomes de forma a alinhar informações com os demais vereadores, possibilitando que esses defendam o trabalho realizado diante de eventuais críticas. Sugeriu ainda que essa prática seja estendida ao CRAS, por se tratar de dois setores que atuam na linha de frente da administração, lidando com problemas sociais e comunitários de diversas naturezas. O vereador Matheus Alexandre Souto Santos Camargo também parabenizou os servidores pelo trabalho realizado, destacando que nem sempre é devidamente reconhecido. Felicitou-os pela conquista dessa valorização, que já era merecida há muito tempo, e elogiou o prefeito Ariel por ter viabilizado o reajuste. Reafirmou o que for necessário, os vereadores estarão à disposição para colaborar. O presidente acolheu o pedido de dispensa de interstício e determinou que remetam-se ao presente projeto de lei o autógrafo e remessa ao Poder Executivo. Passou-se a primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 20 de 2025, oriundo do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1302 de 2014, com o objetivo de incorporar aprimoramentos propostos por órgãos de controle e fortalecer a atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O projeto foi aprovado sem objeções. Ficou registrado que na próxima reunião ordinária, o referido projeto será colocado em segunda discussão e segunda votação. Na sequência, passou-se a primeira discussão e a primeira votação do projeto de lei número 22 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios paranaenses sobre escritores, com a finalidade de constituir e adequar o consórcio Intergestores Paraná Saúde aos termos do regime previsto da Lei Federal número 1107 de 2005 e sua regulamentação voltada ao desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Durante a discussão, o vereador Matheus Alexandre Souto Camargo solicitou a palavra, ressaltando a urgência do projeto para o serviço da Secretaria Municipal de Saúde e requerendo a dispensa de interstício. O presidente informou que analisaria o pedido de dispensa de interstício após a primeira discussão e primeira votação. Em seguida, o vereador Alessandro Oliveira Santos solicitou a palavra para esclarecer a população sobre o conteúdo do projeto, destacando que por muitas vezes são aprovados projetos e a comunidade questiona suas finalidades. Explicou que essa proposição trata de aquisição conjunta de medicamentos pelo governo do Estado, medida que acredita ser o suficiente para sanar diversas questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos e outros serviços na área da saúde. Sendo o projeto aprovado sem objeções e acolhido o pedido de dispensa de exercício, determinou-se o encaminhamento do autógrafo de lei ao Poder Executivo. Passou-se a primeira discussão e primeira votação o projeto de lei número 23 de 2025, oriundo do Poder Executivo, que institui o Serviço Municipal de Acolhimento em Família Acolhedora do município de Japira, dispondo sobre sua organização e funcionamento, revogando a Lei Municipal número 114 de 2017 e dando outras providências. O projeto foi aprovado sem objeções. Na sequência, iniciou-se a primeira discussão e a primeira votação o projeto de lei número 24 de 2025, oriundo do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 801 de 2010, a qual institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, para incluir a destinação dos recursos também ao custeio dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos e da outras providências. Em discussão, o vereador Alessandro Oliveira Santos destacou que, embora não se trate de alteração de valores, a COSIP é uma taxa paga por todos os munícipes que já prefigura entre as cidades com iluminação pública mais cara da região. Ressaltou que, apesar de reconhecer a importância da nova destinação dos recursos para monitoramento e segurança, considera uma oportunidade perdida para a revisão de valores cobrados, visto que o município recentemente instalou iluminações de LED, reduzindo consideravelmente os custos. Mencionou ainda que o último levantamento indicava superávit superior a 150 mil na conta da COSIP, o que, em sua avaliação, permitiria a redução da taxa. O vereador Lara Aparecido de Carvalho manifesta sua apoio à medida, afirmando que, apesar de não ser possível futuramente devolver ou reduzir o valor cobrado, no momento o recurso está sendo aplicado em uma necessidade urgente, a segurança pública. Enfatizou que o município tem enfrentado problemas com drogas e presença de pessoas suspeitas e que a instalação de câmeras de segurança será um investimento essencial.
O vereador Matheus Alexandre Souto Santos Camargo reforçou os benefícios da instalação das câmeras, salientando que essa era uma reivindicação desde o início do ano, diante dos problemas como criminalidade, tráfico e soltura irregular de animais. Informou que no ano de 2024 a receita da COSIP foi de 214.747 mil, enquanto as despesas somaram 38.439, evidenciando o superávit. Disse ainda que, conforme conversa com o prefeito Ariel, a tarifa será futuramente reduzida com previsão de diminuição de cerca de 20%, mantendo o teto de 55%, e que a instalação das câmeras abrangerá toda a cidade. O vereador Eliseu Oliveira Santos contestou as declarações do vereador Matheus, afirmando que a redução da taxa não ocorreu anteriormente devido à necessidade de renovação do sistema de iluminação pública finalizado em dezembro de 2024. Solicitou ao presidente que fosse apresentado o levantamento das atas para esclarecer os registros. O vereador Marcos Rodrigues de Moraes afirmou que todos os vereadores estavam engajados junto ao prefeito para viabilizar o sistema de câmeras de segurança, inclusive com tentativas de obtenção de recursos em Curitiba. Destacou que a utilização dos recursos da COSIP desburocratiza e agiliza o processo, não implicando aumento na tarifa, que o investimento trará grandes benefícios para a segurança, inclusive ao Conselho Tutelar, já que as imagens serão integradas ao monitoramento policial. E tomando a palavra, o vereador Matheus Alexandre Souto Santos Camargo reiterou os números da arrecadação e despesas da COSIP, reforçando a possibilidade de desconto na tarifa. O vereador Alessandro Oliveira Santos afirmou que a discussão é antiga e continuará defendendo a redução da taxa, agora viável com a conclusão da modernização da iluminação pública. O vereador presidente Hilton Mara de Alencar ressaltou que todos compartilham da intenção de buscar a redução da taxa, mas considerou acertada a destinação imediata do recurso para a segurança, prevendo instalação de câmeras em diversos pontos da cidade e também na zona rural. Encerrada a discussão, o projeto foi colocado em votação e aprovado por decisão unânime. Dando continuidade aos trabalhos, passou-se a primeira discussão e primeira votação do projeto de lei número 25 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Transporte Escolar no município de Japira e da outras providências. O projeto foi aprovado sem objeções. Ficou registrado que no próximo reunião ordinária, os projetos de lei número 23, 24 e 25 serão colocados em segunda discussão e segunda votação. Em seguida, procedeu-se a leitura da súmula do projeto de lei número 26 de 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Japira, que ocorre de 2026 a 2029. Determinou-se o envio do presente projeto de lei às comissões pertinentes para a leitura, discussão e elaboração das respectivas atas, bem como do departamento jurídico para emissão de parecer. Passou-se a leitura das indicações e requerimentos apresentados pelos vereadores. O vereador Alessandro Oliveira Santos apresentou a indicação número 067 de 2025, solicitando que o chefe do Poder Executivo realize estudos para ampliar o prazo de concessão da licença maternidade para servidores gestantes ou adotantes, passando no período atual de 120 dias, previsto no artigo 207 do Estado dos Servidores Públicos do município de Japira, para 180 dias. Sugeriu ainda que, se possível, seja ampliado também o prazo da licença paternidade, atualmente de 5 dias, para pelo menos 15 dias. Passou-se a palavra livre aos parlamentares inscritos. O nobre vereador Alessandro Oliveira Santos apresentou a indicação verbal solicitando a realização da manutenção da Rua Catarina da Mato Cascardo, do bairro Laticínios, no trecho onde foi retirado o calçamento para reparo e permanece aberto com apenas a aplicação do cascalho. Reforçou que a via encontra-se deteriorada e necessita de reparo adequado quanto antes. Em seguida, retomou o tema de indicação número 067 de 2025, referente à ampliação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, destacando que a medida está sendo debatida em nível nacional e que, caso não seja implementado por força de legislação federal, poderá ser viabilizado por meio do programa municipal com fundo específico para atender as servidoras gestantes ou adotantes. Ressaltou os benefícios dessa extensão para a saúde e o vínculo entre mãe e bebê, afirmando que o impacto financeiro para o município seria insignificante diante do número reduzido de casos anuais. Na sequência, fez uso da palavra o nobre vereador Lauro Aparecido de Carvalho, que cumprimentou os presentes e parabenizou os membros do Conselho Tutelar pela conquista da melhora salarial aprovada na presente sessão. Informou ainda que, em visita ao gabinete do deputado federal Pedro Leopoldo, acompanhado dos vereadores Sidney, Hilton e João Donizete, foi obtida emenda impositiva individual no valor de R$150 mil, destinada à manutenção dos atendimentos nas unidades básicas de saúde do município. Agradeceu ao parlamentar pela contribuição e manifestou expectativas de nossos recursos para outras áreas, como agricultura, educação e esporte. Em seguida, fez uso da palavra o novo vereador Marcos Rodrigues de Moraes, que cumprimentou os presentes e agradeceu ao prefeito e ao vice-prefeito pela substituição da caixa d'água da comunidade do Iguapé, que estava em uso há cerca de 35 anos e não apresentava mais condições adequadas. Informou que a nova caixa já
já foi entregue e será instalada de forma a garantir o abastecimento da comunidade, podendo ser elevado futuramente, caso necessário. Agradecer também à Secretaria de Obras pelos serviços de limpeza e pintura do bairro Novo Jardim, bem como convidou a população para participar da quermesse da Paróquia Santo Antônio, a ser realizada no sábado e domingo, quando a construção de um novo salão paroquial. Por fim, fez uso da palavra o nobre vereador Hilton Mário de Alencar, presidente da Câmara, que agradeceu ao deputado Pedro Lipion pela destinação de emenda parlamentar de 150 mil para a área da saúde. Referindo-se à indicação do vereador Alessandro, comprometeu-se a encaminhar ao Executivo o pedido de estudo para sua viabilidade. Parabenizou ainda os conselheiros tutelares pela conquista da recomposição salarial e reconheceu o trabalho e a responsabilidade da equipe na proteção das crianças do município, reforçando que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas para recebê-los. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão, solicitando a confecção da presente ata, que vai assinada por mim, Matheus Alexandre Souto Santos Camargo, vereador, secretário da mesa diretiva, bem como pelos demais integrantes da mesa diretiva e vereadores presentes. Obrigado, vereador. A ata se encontra em discussão. A ata se encontra em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, por favor, fiquem de pé. A ata aprovada por decisão unânime. Peço recesso para assinatura da ata.
Expediente do dia. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei número 020/2025, advindo do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1312/2024 para incorporar aprimoramento proposto por órgãos de controle e fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O projeto de lei encontra-se em discussão. O projeto de lei encontra-se em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, por favor, fiquem de pé. Projeto aprovado por todos os presentes. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei número 023/2025, advindo do Poder Executivo, que institui o Serviço Municipal de Acolhimento em Família Acolhedora no município de Japira, Paraná, dispõe sobre a sua organização e funcionamento, revoga a Lei Municipal número 1144/2017 e dá outras providências. O projeto de lei encontra-se em discussão. O projeto de lei encontra-se em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, por favor, fiquem de pé. Projeto aprovado sem votos contrários. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei número 024/2025, oriundo do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 801/2002, que institui a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, para incluir a destinação dos recursos também ao custeio de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos e das outras providências. O projeto de lei encontra-se em discussão. O projeto de lei encontra-se em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, por favor, fiquem de pé. Projeto aprovado com concordância total. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei número 025/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Transporte Escolar no município de Japira, Paraná, e da outras providências. O projeto de lei encontra-se em discussão. Falar, senhor presidente. Boa noite, vereadora Amanda e demais vereadores. Quanto a esse projeto, só para a gente fazer um comentário aqui que eu acho que talvez seria interessante, a secretaria está ouvindo, dentro daquele projeto de identificação dos veículos ainda há a possibilidade também da questão de colocar um número de contato, né, nos veículos utilizados pelo município. A gente está vendo, né, que essa questão que para ser cumprida, né, a gente está sempre observando. E aqui, com a criação desse comitê, como eles vão fazer a fiscalização e assim por diante, talvez seja interessante também propor um número, né, de telefone de contato à Secretaria de Educação para estar recebendo também, talvez, elogios, reclamações, assim por diante, dentro desse comitê. O projeto de lei encontra-se em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, por favor, fiquem de pé. Projeto aprovado sem objeções. Em razão da necessidade de ajustes e aprimoramentos, no texto original fica retirado de pauta o projeto de lei 026/2025, conforme solicitação do chefe do Poder Executivo Municipal. Passamos agora para a leitura das indicações e requerimentos realizados pelos vereadores. Nobre vereador Alessandro de Oliveira Santos.
Boa noite aos que estão nos assistindo, poderiam estar assistindo posteriormente, né? Já cumprimentei os colegas aqui da mesa. Primeiramente, vou fazer a leitura do requerimento, tá? É o requerimento 025/2025. Eu, vereador Alessandro Vieira Santos, através do presente, venho requerer que, após procedimentos de praxe, que seja determinada expedição de ofício para o Poder Executivo, providencie os seguintes documentos. Justificativa. Conforme contribuir para o trabalho de fiscalização por parte do vereador, dentro das suas atribuições, venho por este requisitar ao Poder Executivo os seguintes documentos: cópias integrais e legíveis de todos os documentos de arrecadação DAN emitidos no período 18 de 3 de 2025 a 18 de 8 de 2025. Relação de pagamentos e, se possível, ainda com essa relação também em PDF para facilitar a nossa leitura aí para estar vendo, né? E analisando de forma mais tranquila. E só para ressaltar também que assim possa né, com o referido seja exposto e colocado à disposição nossa, conforme o regimento legal, vereador Alessandro Oliveira Santos. Quanto a esse requerimento, apenas para inteirar, né, que esse documento de arrecadação seja de todas as secretarias, né, todos os documentos emitidos de todas as secretarias, tá? Independente de secretaria que prestou serviço à comunidade. Indicação. O vereador Alessandro Oliveira Santos, através do presente, vem indicar postulando a apreciação deste pedido ao plenário da Casa de Leis e, após procedimentos de praxe, que seja determinada a expedição de ofício para que o Poder Executivo realize a compra de motocicletas para o uso dos agentes comunitários de saúde em áreas rurais, assim como os devidos EPIs necessários para a pilotagem dos veículos, visando melhoria da eficiência e eficácia do trabalho de campo. Justificativa. As áreas rurais apresentam dificuldades de acesso e mobilidade, tornando necessário o uso de motocicletas, uma alternativa de baixo custo ao município para garantir a visita regular aos pacientes e comunidades. Os agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças em áreas rurais. E o uso de motocicletas facilitará o acesso a essas áreas. A compra de motocicletas permitirá aos agentes comunitários realizarem suas atividades de forma mais eficiente e segura. Melhoria da eficiência e eficácia dos trabalhos pelos agentes comunitários, aumento da acessibilidade e mobilidade em áreas rurais, redução do tempo e custo de deslocamento, melhoria da segurança dos agentes comunitários durante as visitas. Solicitamos que seja aprovada a compra de pelo menos 5 motocicletas para o uso dos agentes comunitários, da saúde e das áreas rurais, conforme necessidade de cobertura de todas as áreas rurais de nossa cidade e distrito. E tratando que mais da metade da nossa população vive na área rural. Na possibilidade de aquisição, que seja adquirido motocicletas com características diferenciadas, cores, adesivos e outros elementos de identificação para facilitar a identificação por parte da população dos equipamentos e ainda a implantação dos devidos meios legais para acompanhamento do uso diário. Assim, peço que o referido seja analisado e posto à disposição da população. Vereador Alessandro Oliveira Santos, 2025-28. Com relação a essa aquisição das motocicletas, mais da metade da nossa população hoje é rural e a gente tem acompanhado o trabalho, né, dos agentes comunitários que foram contratados, em especial os que trabalham na zona rural, que eles têm utilizado os veículos próprios, né, para a realização desse serviço. E tem mesmo até uma lei federal que diz que, na possibilidade, eles podem ser ressarcidos, né, desse custo, porém eu acho que não vem aqui ao caso, seria mais interessante a aquisição dessas motocicletas, né, que ficasse ali à disposição no posto de saúde e que eles viessem ali e fizessem o seu trabalho diário e ali alocassem essas motocicletas novamente. Obrigado, nobre vereador. Passo agora para a palavra livre aos parlamentares inscritos. O nobre vereador Alessandro de Oliveira Santos. Só dando a continuidade, né, da questão das motocicletas, a gente vê que a cobertura hoje está ficando um pouco debilitada, visto que o pessoal tem utilizado os veículos próprios, né?
Então, há a possibilidade aí da aquisição desses veículos, né, essas motocicletas, e que essas motocicletas ficam ali à disposição na Secretaria de Saúde, né? Essas pessoas se deslocam, pegam ali o equipamento, fazem as visitas necessárias e colocam ali de volta o equipamento. Com certeza a gente vai aumentar em muito a cobertura, vai facilitar o trabalho do agente comunitário e, consequentemente, é lógico, atendimento de muito melhor qualidade a nossos munícipes, né? Vistos que não se trata de um investimento alto, e por se tratar ainda da saúde, né? A gente com certeza vai fazer nossa parte dessa melhoria do trabalho do agente comunitário de saúde. Hoje, sendo mais da metade da população rural, veja comigo, esse pessoal todo hoje é atendido com veículos próprios, né, dos agentes. E posso estar falando bobeira aqui, mas eu não acho que é justo, né? Como todo funcionário tem a sua ferramenta de trabalho, então nada mais também, né, coerente que seja disponibilizar também mais essa ferramenta, que a gente vê que em muitos locais aí funciona e funciona bem. Trata-se de uma ferramenta de, né, baixo custo de manutenção, ferramenta que vai gastar pouco combustível e que vai trazer muitos benefícios aí para quem for atendido. Assim como o controle também do uso desses veículos, né? A gente sempre tem tratado a questão da adesivação e os telefones de contato, e assim como a gente colocou aqui, que seja feita uma diferenciação na identificação desses veículos, para que quando a pessoa vê passando lá no dia a dia, na zona rural, ela possa identificar de longe esse veículo ali, talvez está ali parando o agente comunitário, pedindo informações, dos encaminhamentos, das consultas e assim por diante. E eu tenho certeza que a administração vai aceitar esse pedido nosso e vai pôr, né, para analisar e colocar à disposição da nossa comunidade. Obrigado por enquanto e boa noite. Obrigado, nobre vereador Alessandro. Passo agora a palavra livre ao parlamentar inscrito, nobre vereador Lauro Aparecido de Carvalho. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Amanda. Boa noite, pessoal presente aí. Boa noite, pessoal que está assistindo via online. Gostaria de fazer reiterar o pedido que já foi feito há vários dias aí. Agora, com esse período de seca, não está dando problema. Mas fizemos aí, eu e o vereador Sidney, a respeito daquela água lá. Quando chove, alaga tudo ali na Manuel Ribas, lá no fim, né? Então agora vem para frente aí período de chuva, né? E que o prefeito também, que o executivo atenda com mais carinho os nossos requerimentos, nossos ofícios, né? Porque parece que a gente manda para lá, manda resposta para a gente, parece que não sabe o que está acontecendo ou não. Que atenda com mais carinho, porque tem tantos pedidos da gente aí, a população cobra a gente, né? Então acho que é viável a gente dar também uma satisfação para a população, né? Que cobra a gente, né? Até essa semana aí foi feito um levantamento a respeito de lombada, né? Que a gente já pediu, né? Então a gente vê que está tendo um esforço de ser atendido. Mas tem outras áreas que a gente vê que a gente pede e a gente não obtém respostas, né? E também dizer que a gente esteve em Curitiba essa semana aí buscando recursos também. Eu sei que não é de autoridade de vereador, mas a partir de um tempo para cá passa a ser, porque o vereador também é representante do povo, né? E nada mais justo que a gente também busque alguma coisa, um trator para agricultura, ônibus escolar. Então, todo vereador ele tem seu patamar de ir buscar. E tivemos fazendo uma visita também na Câmara Municipal de Curitiba, né? Onde fomos bem recebidos lá pelo presidente da Câmara, lá, seu Edson Kuzma, mais conhecido como Tico Kuzma, né? Grande amigo de longa data, né? E, senhor presidente, a respeito que o nobre vereador Alessandro ele comenta sempre aí de adesivo e telefone, eu acho viável, né? Acho viável, sim. Mas eu gostaria também que fosse feito um pedido para a Secretaria do Estado
A respeito de controle também dos veículos do Estado também, né? Porque a gente vê, a gente não tem muito conhecimento, a gente gostaria só de informação, porque a gente não tem conhecimento de horário, de dias trabalhado, e a gente vê que tem veículo da Secretaria do Estado rodando aí, e a gente queria ter informação também, porque eu... Posso concluir, senhor presidente? Rapidinho, um segundo. É só para concluir, né? E é só para baseamento de informação que o pessoal está pedindo para gente. Mais obrigado. Essa parte também, então, já que deu para ele, eu também quero, né? Abriu, senhor presidente. Ah, não, o senhor abriu para ele a palavra, eu também quero, depois do tempo. Beleza. É, peço também, sim, que seja feito esse encaminhamento, né, para os devidos levantamentos. E vamos estar mais à parte também de algumas situações aí, para a gente estar pedindo também, na quinta-feira já a gente vai dar alguns encaminhamentos. E a gente está vendo que está conturbando o momento, está colocando muita política dentro da Câmara de Vereadores, a gente está esquecendo de lutar em prol do povo, né? Só para dizer isso aí, doutor. Obrigado, nobre vereador Lauro. Passa agora a palavra livre ao parlamentar inscrito, nobre vereador Marcos Rodrigues de Moraes. Boa noite a todos. Boa noite todos que estão nos assistindo. A gente agradece a todos os vereadores envolvidos, todas as pessoas que estão nos assistindo, que, como diz, que dá uma atenção para a Câmara, né? Que muitas vezes o pessoal reclama, mas ninguém cobra e ninguém vem. Então é difícil de entender o povo. A gente quer agradecer ao prefeito, que ele fez um incentivo bom, divulgou bastante para os produtores para fazer a inscrição lá para a entrega do PA, né? Então hoje acabou, hoje acho que foi o prazo limite. Agradecer a todos os produtores que vieram fazer seu cadastro. É uma ajuda pequena, mas eu acho que todo mês ali vai tá tendo. Então, e as crianças da escola comendo um produto aqui que muitos é natural e que muitos que é produzido aqui. Então, é de grande importância para o município. Até que quando a gente foi lá em Foz do Iguaçu, a gente teve um projeto lá conversando sobre um projeto de licitação de produtos que fiquem municipais. Então, muitas vezes, essas merendas que ganham na escola, pessoal lá sei lá, do Rio de Janeiro, de fora, então que o prefeito dê uma atenção também, talvez entre em contato lá com Foz do Iguaçu, para ver qual a fórmula, qual o projeto que eles estão lançando, se tem possibilidade de implantar aqui também, para que seja feita essa parte de licitação mais municipal. Se não havendo pessoas engajado, aí abre para fora, mas fora disso que seja municipal. Sobre as licitações também, não sei se o Vanderlei está por dentro das bombas lá do poço artesiano lá do Cruzeirinho, o pessoal estão achando bastante falta, e agora com essa seca que tá fazendo bastante falta água lá, né? O seu Oswaldo direto tá reclamando, ele se acabar um pouquinho mais de seca, der um pouquinho mais, ele vai ter que puxar água. Então, dá uma cobradinha lá, pá. Beleza? Acho que não mais. Agradeço a todos. Obrigado, nobre vereador Marcos. Nesse momento eu faço uso da palavra. Conforme o nobre vereador Alessandro falou, a respeito desse projeto de lei, o 025/2025, acho que é importante, né, com a criação do comitê, já criar um número também para a ouvidoria, né, para denúncia e várias outras coisas aí. A respeito da indicação também do nobre vereador, a respeito das motocicletas, né, dessas motos aí, acho que é importante também. Então,
o executivo olhar e estudar com carinho isso daí para nos ajudar, né? Ajudar esses agentes comunitários, né? Porque realmente eles teve reclamação já de funcionários que veio falar a respeito que vem trabalhar com um veículo próprio e tal, e a despesa é deles, né? E tem uma lei federal que pode ser ressarcido por isso, né? Mas assim, vindo essas motos, eu acho que é de grande importância assim para a gente. A respeito dos adesivos também, né? Cobrança nossa, né? O vereador está aqui para fiscalizar, a gente não está para passar a mão na cabeça também de prefeito e vice-prefeito, a gente está aqui para fiscalizar e, assim, tudo que tiver de equipamentos, né, que presta serviço para o município, que nem uma vez o nobre vereador também, Alessandro, comentou, e os nobres vereadores aqui também já falaram, né, então a gente está aqui, a gente tem que ver se realmente estão com adesivo ou não, né. A respeito da rua que o nobre vereador Lauro comentou, né, junto com o nobre vereador Sidney, eu acho que tem que ter o estudo agora e já aproveitar essa época de seca para estar fazendo, porque depois que chover é mais complicado. Então, assim, fazer esse estudo com a engenharia, que nem já foi falado em reuniões anteriores, né? Então já tem que dar uma passada e ver lá isso daí. E aqui nessa casa também, às vezes eu sei que acontece de levar para o lado pessoal, mas aqui dentro eu peço, né? Já falei outras vezes, né? A política, a gente está aqui em prol da nossa comunidade, de fazer o melhor por ela, né? A gente está representando o povo. Então, assim, às vezes eu sei que um passa do limite, outro passa, mas eu peço compreensão de todos, né? Que a política, aqui dentro a gente trate de coisas que é de benfeitoria para a nossa população e para fora da porta ali fica as coisas pessoais de cada um. E não tendo mais nada a discutir, encerramos a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.